Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. E que nós sejamos desafiados pela palavra do Senhor para viver em conformidade com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Todos nós somos sabedores que a vontade de Deus para mim, para você, ela é boa, perfeita e agradável. Repita comigo: a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Mais uma vez, boa, perfeita e agradável. Você precisa verbalizar a palavra do Senhor todos os dias na sua vida. A palavra do Senhor, a vontade dEle para mim é boa, perfeita e agradável. Então, baseado nisso, nós não vamos ter nenhum tipo de problema. Já que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, nós não vamos ter nenhum tipo de problema. Enganam e se enganam aqueles que pregam e vivem isso. Somos sabedores que para viver é um grande desafio. E nenhum homem, nenhuma mulher está isenta de tribulações, de adversidade, de problema. Dizem alguns filósofos, para começar o momento difícil na vida, basta nascer. É tão interessante que até o nascimento é dolorido. É algo maravilhoso o nascimento. Quem é mãe aqui sabe disso. E quando vai nascer o bebê, vem o quê? Aquele início das contrações, tá? A criança, vocês lembram? Se vira de um lado para o outro, que a cabeça está para cá, depois muda, né? E precisa se encaixar. Verdade? Não, precisa se encaixar para que ele possa sair. É tão interessante que o bebê muitas vezes, ele se encaixa e ele sai pela sua própria natureza. Não precisa de um mecanismo humano. Mas a mãe sofre a dor. Mas uma coisa que é bem interessante é que esse Deus que nós cremos, esse Deus que eu creio, é um Deus que sabe o que é padecer, o que sabe sofrer. E por isso, é esse Deus que nós cremos, esse Deus tremendo e maravilhoso, esse Deus que nós não podemos colocar numa caixinha, ou colocar num crucifixo e andar com ele no pescoço. Esse Deus que nós cremos é muito maior. Esse Deus que criou os céus e a terra, e tudo que Ele fez, Ele viu que era bom. E quando fez você, viu que você era fantástico e maravilhoso. Olhe para o seu irmão e diga assim: quando Deus criou você, você era fantástico e maravilhoso. Agora eu quero lançar uma palavra de Deus sobre a sua vida nesta noite. Você continua sendo para Deus fantástico e maravilhoso. Entendeu? É isso. Agora eu preciso me posicionar. Eu sei que Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus tremendo, um Deus grandioso, um Deus que tem poder nos céus e na terra, mas eu preciso me posicionar e crer, para que essas realidades e essas verdades atinjam profundamente e violentamente a minha vida. Aí eu começo a ter a experiência de andar com Ele, e não tão somente de ouvir falar. No início da minha vida cristã, eu ouvia os grandes milagres, eu vi grandes milagres. Mas uma vez eu fiz uma oração para Deus: oh Deus, eu não quero tão somente só ver milagres, eu quero experimentar milagres na minha vida. E começou a acontecer. E sabe como veio os grandes milagres na minha vida?
é quando eu passei por tribulação, por momentos difíceis. É quando a gente passa pelo momento difícil, pela tribulação, pela angústia, pela dor, pela fragilidade da própria alma, da própria vida, vem o milagre de Deus e nos sustenta no momento difícil. O salmista, no Salmo 71, ele diz assim: em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me, livra-me por tua justiça, inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que seja a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir, da ordem, para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha herança. Ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude, desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe, eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. O salmista, ele começa dizendo e falando algumas coisas: em ti, Senhor, busquei refúgio. Por que ele está dizendo em ti eu busquei refúgio? É porque ele precisava de um lugar seguro, ele precisava de um lugar de proteção, ele precisava de um lugar de cuidado, e ele foi procurar refúgio, ele foi procurar um abrigo seguro. Mas ele vai buscar em quem? Ele vai buscar em Deus. E uma coisa bem interessante, todos nós enfrentamos dificuldades. À medida que enfrentamos as dificuldades da vida, é comum nossa força chegar ao nível mais baixo. Quando chega a tribulação, quando chega um momento difícil, a tendência do ser humano é se sentir medíocre, é se sentir sem nenhuma capacidade para projetar uma vitória, uma conquista, porque quando vem um problema, muitas vezes nós nos deixamos ser levados pelo problema, pela adversidade. E quando chega o problema, quando chega a luta, nós vamos procurar seguro aonde? Nós vamos procurar proteção aonde? Quando o momento difícil chegou até a minha casa, quando o problema financeiro chegou na minha família, quando a doença chegou na minha porta, aonde que eu vou procurar segurança? Aonde que eu vou procurar refúgio? É durante esse tempo de fraqueza, de turbulência na nossa vida, do momento da tribulação, quando a dor já é próxima da gente. E uma das maiores dores não é a dor física, é a dor emocional. Quando nós lembramos das derrotas do passado, das palavras que foram lançadas sobre nós, isso dói dentro de nós, e nos machuca o tempo todo. Aí quando dizem que naquele lugar há uma esperança, nós corremos, porque quando chega a aflição nós queremos proteção, quando vem a turbulência nós queremos encontrar um lugar de segurança. Agora, aonde que eu vou buscar essa segurança? Aonde que eu vou encontrar essa segurança? O salmista, ele diz assim: em ti, Senhor, busquei refúgio. Repita comigo: em Deus está o meu refúgio.
Então eu preciso saber, no momento difícil eu preciso buscar um lugar de escape. É tão interessante, no seu veículo, o seu veículo tem quantas rodas? Tem o seu carro? Quantas rodas tem? Quantas rodas? Pode falar. 4. Tem certeza? Você tem 5. Por que tem 5? Porque tem um que eu vi o quê? Que palavra que eu vi? Tem o quê? O step faz parte do carro. E para que serve o step? Só para fazer volume ali? Para que serve? É quando chegar um momento difícil, você tem uma segurança. Isso vai me lembrar, uns anos atrás, eu trabalhava em uma empresa em São Paulo. Eu administrava essa empresa, na realidade eu administrei só os pepinos da empresa. Eu tive que sair com alguns funcionários para ver o que outros faziam. E bem interessante, nós estávamos no nosso carro e de repente furou o pneu. Era umas 6:30, já estava escuro em São Paulo e numas quebradas, tá, de São Paulo. Furou o pneu, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o step. Quando nós fomos pegar o step estava também furado, estava murcho. E aí? E aí, quando não tem o step, nós estamos no desespero para encontrar o quê? Um guincho ou uma borracharia. E quando você está no desespero, quando tem uma borracharia, você passa, está o quê? Fechada. Aí você entra no desespero maior. Eu já tive experiência de acontecer isso comigo e Deus usar pessoas. Repita comigo, no momento difícil, Deus vai usar a pessoa para me ajudar. Olhe para o seu irmão e diga assim, no momento difícil, Deus vai usar uma pessoa para te ajudar. É isso. Talvez a pessoa que vai te ajudar está do seu lado, o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, vai te ajudar. Eu estava sem o step e de repente estava tudo fechado. Aí eu orei. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Talvez você fale, pá, mas orar para Deus fazer um milagrezinho, querido. Quem é que está no barco furado sabe o tamanho do rio. Aí eu orei, Senhor, faz um milagre. E de repente, passou um camarada e olhou, tudo bem com o Senhor? Eu falei assim, comigo tudo bem, mas estou com um problema no step. Ele foi assim, um momentinho só, parou, trocou o step do carro dele. Nós fomos até uma borracharia, 40 quilômetros, me deixou lá, né? É Deus. Quando você coloca Deus como refúgio na sua vida, Ele vem para te proteger, para te guardar. E uma coisa bem interessante que nós precisamos compreender e entender, Ele fala, Senhor, eu quero ser resgatado, eu quero ser aconchegado a Ti, eu quero ser abraçado por Ti. E a coisa mais fantástica é quando a gente recebe o abraço de Deus. Quando nós recebemos da graça deles. Sabe por quê, querido? Porque Deus, Ele é capaz de superar até mesmo os problemas maiores da nossa vida. Repita comigo, o Deus que eu creio tem toda a capacidade para me ajudar nos meus maiores problemas. Diga para o seu irmão, creia nisso.
você que está fazendo um propósito com Deus, você que está fazendo uma marcha com Deus, creia que Deus vai responder a sua oração, tenha convicção, tenha firmeza. Você não está vendo, mas creia, Deus vai responder, e você vai ver a manifestação de Deus na sua vida. É necessário você crer e o chamá-lo para ser a sua proteção e segurança. O salmista suplica a Deus, ele diz: resgata-me, me livra, salva-me. Nos momentos difíceis também devemos clamar pelo livramento e salvação do Senhor. É no momento quando você está perdendo a força, quando você está perdendo a motivação para continuar, que você precisa clamar ao Senhor. É necessário você também se envolver com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Repita comigo: a vontade de Deus para mim, boa, perfeita e agradável. Agora você precisa trazer essas verdades para você. Agora, como é que eu posso trazer essas verdades de Deus para a minha vida? Quando o meu casamento está em ruína, quando a minha saúde está precária, quando tudo está se desabando sobre a minha vida, o meu teto está caindo, eu preciso buscar em Deus a minha segurança e proteção. Para onde nós iremos? Só Ele tem palavra e palavra de vida eterna. Eu vou lançar uma palavra de Deus sobre a sua vida, e se você crer, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. A própria palavra diz que tudo é possível para aquele que crê. Aquele que crê e toma posse da palavra, e vive a palavra do Senhor, não vive baseado em circunstância, em situação. O versículo 3, ele diz assim: peço-te que sejas a minha rocha. É tão interessante que a palavra do Senhor fala sobre rocha. Rocha traz para nós um significado do quê? De segurança. A palavra do Senhor fala sobre os dois fundamentos. Fala sobre o homem sábio e o homem nécio. Aquele que falta inteligência. A Bíblia diz que o homem sábio construiu a sua casa aonde? Na rocha. E é fácil construir na rocha? Não. Você já passou perto de uma pedreira? É interessante a dificuldade para tirar pedra. Precisa colocar dinamite, porque você não vai conseguir destruir a rocha com a picareta. Na escola teológica que a minha esposa estudou, nós morávamos perto de uma pedreira. Ela estava desativada, porque um engenheiro errou o cálculo e colocou dinamite demais, e explodiu tudo, e tiveram que interditar aquela pedreira. E uma coisa bem interessante, quando o salmista aqui, ele fala sobre uma rocha habitável, aonde nós podemos construir a nossa casa, aonde que nós podemos construir a nossa vida. Assim como a casa, ela é construída na rocha, vão vir o quê? Os vendavais, as adversidades, vai vir todas as adversidades sobre aquela casa. Ela vai permanecer em pé? Vai. Por quê? A rocha traz sustentação. Repita comigo: a rocha traz sustentação. Rochas por natureza são fortes, duras e não cedem a ninguém. Esta rocha é também paradoxal, ou seja, que se envolve ou contém, pois também serviria de moradia e qualidade em um lar de segurança. Quem não gostaria de viver
numa casa protegida. Quem não gostaria de viver num lar seguro? Todos nós almejamos isso. Todo ser humano almeja ter uma tranquilidade na vida. Agora, como é que nós podemos ter tranquilidade? É quando nós construímos a nossa casa na rocha. Quando nós construímos a nossa casa, a nossa vida na rocha. Os vendavais irão aparecer. Ventos fortes, chuvas violentas, e trazendo para a nossa realidade os problemas, as lutas, as angústias, as tribulações vão chegar. Mas não vão entrar na casa, porque a casa, ela está firmada na rocha. Sabe o que significa isso? Quando você coloca a sua vida firmada em Cristo Jesus, você vai superar as adversidades que chegará sobre a sua vida. Mas a palavra do Senhor também fala sobre o homem imprudente que construiu a sua casa aonde? No lugar mais fácil. No lugar já preparado com a facilidade, ele nem precisou fazer um alicerce, ele fez o alicerce com a mão. Foi na areia, na facilidade. Meu querido e minha querida, se você quer viver uma vida abundante e fortalecida, você precisa fazer e construir a sua vida na rocha verdadeira que é Cristo Jesus. Você não pode simplesmente querer ter uma vida de facilidade. Não, isso tudo bem, eu quero uma vida mais fácil. Às vezes a vida mais fácil vai ser uma vida terrível lá na frente. Na casa dos meus pais da minha família tem um quadro bem grande, Os Dois Caminhos. Quem já viu esse quadro, Os Dois Caminhos? Aqui, poucas pessoas. Se nós formos lá, eu estava em casa e estava bem assim, eu comecei a analisar e ver os detalhes. Aí eu falei assim, eu vi o caminho largo. Eu vou dizer para você, o caminho largo era melhor para andar. Olhe para mim aqui, naquele quadro, o caminho largo, o caminho fácil, era mais gostoso de andar. Era uma tranquilidade, tinha de tudo aquilo que o mundo oferece. Aí eu fui para o caminho estreito. Quando eu comecei a ver o caminho estreito, tinha leão, tinha diversidade, tinha um monte de coisa. Aí eu falei assim, puxa vida, a vontade que eu tenho é andar nesse caminho fácil. Mas no final desse caminho fácil, sabe o que tinha? O inferno. E no caminho estreito, o final tinha o céu. Olhe para mim aqui, querido e querida. O caminho que você anda vai determinar aonde você vai chegar. Está entendendo? O caminho que você anda hoje vai determinar aonde você vai chegar. Se você andar com Deus, os momentos difíceis irão aparecer na sua vida. Mas como disse o salmista, eu vou fazer do Senhor a minha rocha, a minha proteção. Eu serei protegido pelo Senhor. Ele vai me guardar, Ele vai me sustentar. E se eu colocar a minha fé nele, eu terei o suporte dele mesmo. Porque ele mesmo disse, eis que estarei com vocês todos os dias. Olha para o seu irmão e diga assim, Deus está com você todos os dias. Eu sempre gosto de usar essa palavra dizendo, o que significa todos os dias? O que significa todos os dias? O que significa todos os dias? Todos os dias significa todos os dias, exatamente, querida, sempre. Então, o dia que aparentemente para mim não é bom, Deus está comigo. O dia que aparentemente está muito bom, Deus está comigo.
eis que estarei com você em todo o tempo, seja no tempo ruim, no tempo da fartura ou no tempo da escassez, eu serei o seu Deus. No tempo da tribulação, Ele está dizendo, eu serei o seu Deus. E quando você passar pela tribulação, você vai experimentar depois as bênçãos de Deus. O salmista, ele escreveu no Salmo 119, foi muito bom ter sido afligido para que eu aprendesse os seus decretos. Foi muito bom. Tempo atrás eu estava lendo um artigo, uma pessoa, um jovem foi procurar emprego, e a pessoa que estava o entrevistando perguntou, quanto tempo você tem de experiência? Ele olhou para o entrevistador e disse, olha, eu sou bem novo, eu nunca trabalhei, é o meu primeiro emprego. Aí ele não foi contratado, porque ali precisava de uma pessoa que tinha o quê? Experiência. Agora, querido, como é que você vai ter experiência? Como é que nós adquirimos experiência? Como é que uma criança começa a caminhar? Se o pai ou a mãe falar, olha, não anda que você vai cair, e não deixar a criança tentar andar, ela não vai andar. É a mesma coisa você, lembra quando você foi aprender a andar de bicicleta? Alguém aqui quando foi aprender de bicicleta, caiu da bicicleta? Pô, eu pensava que fosse só eu. Que dificuldade para fazer uma curva, né? Tinha que aumentar a rua, porque a gente não conseguia, e muitas vezes caía. Uma coisa que é bem interessante, que o cair, ouça o que diz a palavra do Senhor para você nesta noite, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se você caiu, não fique prostrado, Deus é com você. Levanta a cabeça. Se você disse assim, Deus não respondeu a minha oração, continue orando. Aí eu lembro daquele filme, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. É um desenho. E chegou até o final. Você não pode desistir na sua caminhada de fé. Você não pode colocar obstáculo na sua frente, porque Deus é maior do que aquele que está na sua frente, porque Ele é soberano para te ajudar. Acima de tudo, Ele pega você pela tua mão direita e diz assim, meu filho, minha filha, não temas, eu te ajudo. Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Esta rocha é um lugar de moradia. Nosso Deus é realmente firme e forte, inabalável, e ao mesmo tempo um lugar seguro, acolhedor, em que eu sempre possa me refugiar. Tu és a minha esperança. Isso é fantástico. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Todavia, nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vai vir a sua provisão. É dele que vai vir a sua conquista. É dele que vai vir aquilo que você necessita. É dele que vai vir o seu pedido de oração, do seu clamor. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, clama a mim, responder-te-ei. Quem vai responder para você não sou eu. Quem vai responder para você é o Deus eterno. Porque eu sou falho, eu sou homem, sujeito aos intempéries da vida, mas o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, e a Bíblia diz que Ele está sentado nas maiores alturas. É esse Deus, tu és a minha esperança. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 18, que diz assim, porque
tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele foi tentado e dá capacidade para você vencer a tentação. Sabe por quê? Ele venceu. O Salmo 91, esse todos conhecem. Esse todos conhecem. O que está escrito lá no Salmo 91? Aquele que habita, aonde, querido? Aquele que habita aonde? Não ouvi direito, aquele que habita aonde? Não ouvi direito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí onde está a nossa proteção? Aquele que está no esconderijo do Altíssimo. Aquele que nos ajuda, mas eu preciso me esconder nele. Quantas pessoas se escondem nos vícios da vida? Quantos estão perdendo as suas vidas, se escondendo nos copos de bebida? Quantas famílias destruídas, porque estão procurando o refúgio fora de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É nele que você vai ter descanso. É quando você fazer de Deus o seu abrigo. É quando você colocar as suas necessidades para Deus. Você coloca a sua necessidade para Deus e você começa agora a crer que Deus é poderoso para ouvir a sua oração e suprir a sua necessidade. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vocês têm clamado? Você tem feito do Senhor o seu lugar de proteção e de segurança? No momento difícil, Ele quer ser a sua proteção. Qual o momento difícil que você está passando? O momento difícil é relacional? O momento difícil é conjugal? O momento difícil é um problema familiar? É um problema de vício? É um problema de adultério? É um problema dentro do próprio ambiente familiar? O momento difícil, uma doença incurável, uma palavra, quando diz não há mais jeito. Deus está dizendo para você nesta noite: eu quero ser o seu lugar seguro. Eu quero ser o seu lugar de proteção. Eu quero ser o lugar aonde você vai encontrar descanso para a sua alma. E vou dizer para você, é só nele. É só nele. Só Ele que tem a capacidade para nos proteger 24 horas. E ainda Ele dá ordem aos seus anjos para também nos guardar. É esse Deus que eu creio. É esse Deus que eu prego. É esse Deus que sempre usou da verdade. Esse Deus que sofreu por causa do meu e do seu pecado. Esse Deus que padeceu. Esse Deus que se enfermou, como escreveu o profeta Isaías. É esse Deus que recebeu no seu corpo chicotadas. É esse Deus que recebeu no seu rosto bofetada. É esse Deus que foi traído por um daquele que comia a sua mesa. Esse Deus que foi crucificado na cruz do Calvário.
Esse Deus que morreu na cruz do Calvário. Esse Deus que foi sepultado. Esse Deus que no terceiro dia ressuscitou. Esse Deus que andou com algumas pessoas, aproximadamente umas 100 e poucas pessoas. Depois de 40 dias, como ele mesmo tinha dito, ele foi levado ao céu. A ponto que, quando ele estava sendo assunto aos céus, os seus discípulos olhavam para cima e viram anjos dizendo: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai descer. Eu quero dizer algo para você: se você crê, os milagres de Deus descerão do céu sobre a sua vida, porque ele prometeu. Repita comigo: Deus prometeu. Mais uma vez, Deus prometeu que vai estar comigo. Creia nisso. Creia de todo o seu coração. O desafio à nossa frente nunca é tão grande quanto o poder por trás de nós.